Todos tomaram conhecimento da notícia que um advogado foi atingido por um disparo de sua própria arma em um laboratório da região dos Jardins e ele acompanhava então a sua mãe num exame de ressonância magnética. Nós pedimos então aqui ao engenheiro especialista em ressonância magnética, o engenheiro Alexandre Ferro Souza, para conversar um pouco conosco. Alexandre, muito obrigado por sua gentileza atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Agradeço o convite, estar aqui presente. Bom dia a toda a audiência. E é um prazer comentar um pouco sobre a situação da ressonância magnética, do exame de ressonância. Então, Alexandre, somos absolutamente leigos também nesse assunto, né? A pessoa, por exemplo, quando se submete a um exame de ressonância magnética, ela veste um avental e deixa sua roupa, ou ela pode fazer um exame desse usando a sua própria roupa, onde pode ter alguns objetos? Olha, o correto é que a pessoa tire a sua roupa e coloque um pijama da instituição. Por quê? Se a pessoa for com sua própria roupa, ela pode esquecer algum material metálico que pode causar acidente ou até mesmo gerar problemas na imagem. Compreendo. Então essa seria a forma melhor para ser submetido a um exame como esse. Esse exame de ressonância magnética, como é que ele faz a leitura, né, da pessoa? Bem, a teoria é um pouco complexa. Quando você entra dentro do equipamento, todos os sons ficam alinhados em determinada frequência e você recebe uma onda eletromagnética justamente naquela parte do corpo selecionada. Então, o corpo absorve aquela onda de radiofrequência, cada ponto vai ter uma variação e vai devolver essa radiofrequência que é captada por uma bobina. Esse sinal sofre um processamento matemático e gera a imagem. Agora, engenheiro Alexandre, o caso aqui em tela é que a pessoa estava com uma arma. Quer dizer, ela não estava sendo submetida ao exame. Provavelmente estava acompanhando a sua mãe a uma certa distância. Ainda assim, a força da máquina é suficiente para atrair um objeto de metal como uma arma? Bem, esse é um ponto interessante, Heródoto. Para a gente poder entrar nesse detalhe, é importante que o público tenha uma ideia da intensidade do campo. Hoje, todos nós estamos expostos ao campo magnético do planeta, que vale 0,05 militesla. Um ímã de geladeira tem intensidade de 0,01 Tesla. Um eletroímã de transporte, daqueles que a gente vê nos filmes, que pegam carros com ferros velhos e conseguem prender uma massa de 20 toneladas, tem intensidade de campo de 1 Tesla. Sim. E as máquinas de hoje, elas variam. Ou são de 1,5 Tesla ou de 3 Tesla. Ou seja, um campo suficiente para prender uma massa, atrair uma massa de 20 toneladas de ferro. Caramba, que força, hein? Se você não fizesse essa comparação, né, de peso, a gente não ia ter ideia da potência que é isso. Extraordinário. Quer dizer, agora, esse campo é próximo só para quem está passando pelo exame ou ele se desenvolve na sala, no local do exame? Bem, pelas regras corretas, a clínica precisa ter 4 ambientes. O primeiro ambiente é de acesso livre, que é onde se faz a entrega da documentação, espera para ser atendido. Aí vai para um segundo local, que é uma área de quarentena, onde se tira todo o material metálico, se troca de roupa. Aí você vai para a terceira área, que é a área de espera, e aí que é uma área já controlada. E a sala onde é feito o exame, onde tem o magneto,
Ah, É uma área de controle. Só poderia entrar o paciente ou o acompanhante já com a roupa trocada. O campo magnético, essa atração, ela existe a cerca de mais ou menos 1 metro e meio da entrada do equipamento. Então a pessoa pode até entrar na sala, que só vai ter uma atração, o material metálico só vai ser atraído se aproximar do equipamento. Essa área ela é controlada porque longe do magneto, que é o equipamento onde se faz o exame, você tem um campo residual. E esse campo residual pode afetar marca-passo e outros equipamentos conectados ao corpo. Então, fora da sala de exame não tem risco. Dentro da sala de exame, um pouco distante do magneto, tem o risco de afetar marca-passo. E bem próximo ao magneto, você tem o chamado efeito míssil. O campo magnético é tão intenso que ele atrai qualquer material metálico. Um clipe de papel, por exemplo, ele vai ter uma velocidade de 75 km por hora, uma trajetória aleatória, vai ficar entrando, saindo e batendo até parar. Imagina que um paciente está fazendo um exame e entra alguém com um clipe de papel que esqueceu. Vai tirar o paciente e esse clipe é atraído. Dependendo da trajetória, imagina o impacto de 75 km por hora de um clipe no olho do paciente. caramba, que força. Agora, Alexandre, entre tantas coisas interessantes e que a gente precisa tomar cuidado, quer dizer, o acompanhante, portanto, ao entrar na sala do local do exame, caso ele estava acompanhando a mãe, ele não pode ter marca-passo, né? Não, não pode. Não pode ter marca-passo. Ah. Ou, Normalmente... deixa eu fazer mais uma pergunta. Não, E se ele tiver uma prótese? Sim. Uma prótese, por exemplo, no braço ou na perna, e aí? O acompanhante pode entrar. Agora, o paciente tem que relatar isso para o médico, porque no caso de uma prótese pode acontecer duas coisas. Se ela for metálica, ferromagnética, ela pode tentar se alinhar ao campo e sair do lugar. Se ela não for ferromagnética, ela vai ter correntes induzidas que podem gerar calor e, dependendo da prótese do local, esse calor pode gerar uma queimadura interna. Por isso que é muito importante que o paciente fale para o médico e o médico tome a decisão certa. Às vezes ocorre que o paciente não sabe, ou às vezes até esquece. Verdade. Por isso que o mais importante é que tenha um detetor de metais para passar no paciente e no acompanhante. Existe uma instrução normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Instrução Normativa 97, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de ressonância magnética e da outras providências. O artigo 9 diz o seguinte: o serviço de saúde deve possuir sistema de detecção de metais para monitoramento do acesso de pessoas e objetos às zonas 3 e 4 em quantidade compatível com o número de salas de exame. A zona 3 é onde o paciente fica em espera do exame e a zona 4 é onde ele faz o exame. Perfeito. Alexandre, muito obrigado por sua gentileza. Olha, depois dessa entrevista aqui, a gente vai ficar muito mais atento. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alexandre Ferro Souza, engenheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia de São Paulo. Olha quanta coisa foi dito aí. Quem é que já não fez aqui? Paulo, você já fez esse exame de ressonância magnética? Já fiz e não tinha me atentado do tamanho dessa força aí. Agora, você viu a questão da prótese? Pois é, e então por isso é bom, assim, além de nós mesmos procurarmos a informação das clínicas, dos locais que fazem esse exame, também destacar isso tudo, né?